Hoje eu vi uma situação que me deixou meio reflexivo. Eu sou editor de vídeos já tem um tempo e esse trabalho me ensinou que a persistência pode te prejudicar. Várias vezes eu já ouvi meus pais, amigos íntimos, pessoas próximas a mim dizendo que a persistência, na verdade, ela é uma dádiva. E eu sempre tentei encarar isso como verdade. Acontece que quando eu comecei a trabalhar com edição de vídeo, eu percebi que a persistência em algo que você não tenha capacidade ou que você não tenha certeza daquilo, na verdade só te prejudica. Quando você começa a lidar com pessoas, quando você começa a lidar com serviços, e principalmente quando esse serviço é seu e não de terceiros, você entende que essa questão de persistir em algo, ela varia muito do humor daquele dia. Então o que eu quero falar para você hoje, na verdade é uma reflexão de vida mesmo. A persistência ou a insistência, como um sinônimo, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Como eu disse, é bom a gente ter certeza daquilo ou então experiência para saber se vale a pena persistir ou não. E eu vou dar alguns exemplos básicos aqui de padaria mesmo, para a gente poder refletir nas coisas. Por exemplo, um banco me dá uma condição especial para eu poder financiar um carro. E não me leve a mal, o financiamento é de boa, tranquilo, eu já fiz, então é normal. Muita gente começa a vida com financiamento e tem gente que depois que já está estabilizado, usa o financiamento como alavancagem e está tudo certo. O problema é quando você tenta fazer ou quer fazer um financiamento porque para se encaixar numa sociedade, por exemplo, onde os seus amigos têm carro de repente ou moto, e aí você fica tentado a fazer esse financiamento mesmo sem ter condição. O que acontece? Se você tiver um pouquinho de QI ou de cérebro, você vai buscar trabalhar mais, vai se esforçar mais e dependendo do trabalho que você tem, você não vai conseguir tirar uma renda extra, né? A questão da escala 6 por 1 eu acho benéfico de certa forma, mas maléfico em outros âmbitos. Então, por exemplo, a questão da pessoa em algumas empresas não poder fazer hora extra eu acho ruim, mas esse não é o caso. Acontece que você vai se esforçar pra caramba pra comprar esse carro, pra poder pagar as parcelas, aí você vai financiar em 48, 60 parcelas, e aí vai ficar pagando apertado, vai ficar fazendo aquele esforço todo, persistindo nisso, quando você só perdeu dinheiro, quando não era a hora certa, quando você só usou o carro como um luxo, entende onde eu quero chegar? Trazendo pra edição de vídeo, é o seguinte: muitas vezes a gente quer encaixar uma música específica, muitas vezes a gente quer encaixar um efeito específico, mas o vídeo não pede aquilo. Mas o vídeo ele tá numa outra vibe, num outro mood. Mas você quer porque quer encaixar. Você vai conseguir encaixar, mas não era o ambiente ideal. Mas não era a hora certa. E como que a gente consegue saber então a hora certa? Bom, eu vou te falar o que eu faço. Eu vou te falar a experiência pessoal minha. Eu era uma pessoa muito inconsequente nos meus atos, já comprei muita coisa, o mal do jovem que ganhava uma mesada ali dos pais, ou então sempre dependia deles para ter qualquer coisa, e não me leve a mal, isso é perfeito, se o seu pai pôde fazer isso por você, tranquilo, tá? É só quando você vira adulto de fato, tem as suas próprias contas, isso te dá um choque de realidade, não dá? Pra mim deu, pra mim foi extremamente complexo, complicado. Quando eu vim morar sozinho, eu percebi o tanto de responsabilidades que existem e eu nem sabia que existia. Pra vocês terem ideia, o meu primeiro imposto DAS do MEI, eu não paguei, esqueci. No final do ano que eu fui lembrar que tinha esses MEIs, né? Na verdade, não foi só o primeiro, foi todos eles, do ano inteiro. Eu tive que pagar uns R$ 700 ali, só de multa, de juros, né? Então, são coisas que a gente aprende com a dor mesmo. Mas como que eu faço agora
para ter certeza das minhas ações, ou pelo menos o mínimo de dúvida possível, eu busco referencial. Referencial sobre casamento tem que ser a pessoa que casou certo, que deu certo com o cônjuge, que deu bom. Referencial de trabalho tem que ser com empresários bem-sucedidos, com milionários, com pessoas que fizeram acontecer. Referencial de personalidade, muitas vezes a gente não sabe como agir em determinado momento, como ser, e é muito normal, pelo menos para mim. Chegou uma fase da minha adolescência, ali, da minha vida, que eu não sabia como eu deveria ser, qual personalidade eu deveria ter. Eu acho que isso é mais comum entre os homens, não tenho certeza, mas eu vi muitos amigos, colegas meus, tendo a mesma percepção, de certa forma, eles só não expunham, como eu também não expunha isso, mas eu percebia que isso era extremamente comum. Não saber como lidar com situações do dia a dia, e aí a gente, uma hora tá bravo, uma hora tá triste, e aí a gente fica nessa inconsistência de personalidade. Tem até um tema, tem até um nome para isso. Paralisia por análise ou por decisão. Eu acredito que muita gente sofre disso. Quando chega no momento de fazer uma decisão, trava, não sabe como agir. Então, como que a gente contorna isso? Com referencial. Para mim, o referencial de marido, de homem do lar, cabeça do lar, sempre foi o meu pai. Ele tinha os defeitos dele, tem os defeitos dele, mas a referência de como eu devo agir com a minha esposa vem do meu pai. A referência do meu trabalho, de como eu devo agir nas questões de trabalho, vem do meu melhor amigo. Quando nós não temos esse referencial, é comum a gente tomar decisões por emoção e de maneira descontrolada. Eu já fiz muitas coisas sobre isso, eu já fiz muitas coisas assim, e acho que a gente só aprende quando a gente toma mesmo, né? Quando a gente sente a dor. Eu sempre tive muito isso de filosofia de vida, é por isso que eu gosto de falar tanto dessa forma e disso aqui com vocês. Eu vejo que tem eu vejo que tem esse público para trocar ideia sobre. Eu nunca consegui trocar ideia nesse sentido com meus amigos mais gerais, assim. Tenho 2 amigos mais próximos, assim, que eu considero melhores amigos, e a gente consegue trocar essa ideia, assim. Mas eu sentia falta de uma comunidade, de repente. Então, por isso, esse é o motivo do canal. Eu considero persistência ruim quando ela se torna obsessão, uma obsessão por algo que tende a não dar certo, como eu citei o caso do financiamento, ou então uma teimosia desenfreada por aquilo que também não é o correto. Mas só porque a gente quer, nós persistimos. Faz uma reflexão agora em sua vida. Vê se tem algo que você está persistindo, igual como diz, persistindo no erro. Isso existe. Muitos gurus por aí da internet tratam a persistência como uma dádiva. Eu não sei se é bem assim, não. Na verdade, tudo que esses caras falam, coaches e tal, eu já discordo automaticamente, até que me prove o contrário. O problema da persistência é quando ela se torna teimosia e obsessão. Eu tenho algumas coisas que eu sou teimoso. Acredito que todos nós temos. E pra gente ser pessoas melhores, pra nós mesmos até, é importante nós fazermos essa reflexão. Então, eu não sei, eu tava ali passando um café, me veio essa palavra-chave, persistência. O meu coador de café é grande, aquele normal mesmo, acabou. E aí eu tive que passar o café num menorzinho, só que é a mesma quantidade de café, né? Tive que passar ele no menorzinho. E aí eu passei uma vez, aí passei 2, passei 3, 4, 5, persistindo naquilo ali. E aí me veio na mente, nossa, nesse caso aqui não me dá nenhum risco financeiro, nenhum risco emocional, mas e no caso que der? Será que eu vou persistir também? No meu trabalho isso é muito comum. Nós não podemos ser apegados. O editor de vídeo, ele não pode ser apegado com o trabalho. Eu falo o editor de vídeo médio, como eu sou. Aquele que trabalha com empresas
de médio, grande, pequeno porte, mas não é nada nacional, não é nada muito absurdo, não é aquilo que tenha uma liberdade criativa muito grande, é isso que eu quero dizer. Porque em alguns mercados, por exemplo, o de colorimetria, os que fazem a cor, né? Muitas vezes eles podem ser criativos no que eles acharem que está certo, no que no entendimento deles é, funciona. Mas no mercado mais local, de repente para redes sociais e tudo mais, dependendo do cliente, ele não te deixa, não te dá essa abertura. Então a gente tem que ser desapegado. Desapega, cara. Desapega, desapega. Tem coisa que não vale a pena. Inclusive, esse meu melhor amigo, ele foi quem me ensinou boa parte do desapego. E desde então a minha vida realmente mudou. Apego emocional às coisas, dependendo do que são, ela te prejudica. E isso é uma forma, o apego é uma forma de persistência. Persistir em possuir algo, persistir em ser algo. Você tem um apego emocional por ser de uma determinada forma, e eu não sou nenhum psicólogo, tá? Não sou formado em nada, não sei se o apego emocional ele pode ser algo que você é, de certa forma, por querer imitar o passo de alguém. Eu acredito que sim, mas eu não sei, não pesquisei sobre isso. Se não for esse o nome, coloca aí nos comentários. Mas é isso. O desapego, muitas vezes, ele é o seu maior aliado na vida. Desapego com o trabalho, isso não significa fazer um trabalho ruim. Isso significa não sofrer se aquilo não for da forma como você quer. Entende? Então, o desapego ele é o meu maior aliado ultimamente. E eu espero que tudo que eu joguei aqui de ideias te faça algum sentido. Valeu, tamo junto.